Olá! Hoje vamos falar sobre o bioma Pantanal e suas principais características. Esse trabalho foi realizado por mim, Beatriz Alves, e pela Gabriela Batista. Sobre a distribuição geográfica do Pantanal, ele é considerado um dos maiores sistemas de áreas alagáveis do mundo e é considerado também a maior área de inundação do continente sul-americano. O que se denomina Pantanal é um conjunto de paisagens distintas, diversificadas e complexas, que estão relacionadas principalmente aos rios das subbacias hidrográficas que formam o Rio Paraguai. O Pantanal ele possui uma área aproximada de 150 mil km² e no Brasil, 65% do seu território está no estado do Mato Grosso do Sul e 35% no estado do Mato Grosso. O restante da sua área está situado em território boliviano e paraguaio, como nós conseguimos ver nessas imagens. Ele ocupa cerca de 1,76% do território nacional. O Pantanal está situado no meio de vários biomas brasileiros, como aqui podemos ver. A Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. E também temos um outro bioma, que é característico de partes da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, que é chamado de Chaco. Ele também tem contato com o Pantanal. O clima do Pantanal é classificado como tropical, isto é, com verão chuvoso e inverno seco, o que confere à região uma característica peculiar que pode ser dividida em período de cheia, período de seca e período de vazante. O clima é quente e úmido no verão, com temperatura média de 25 graus, e inverno frio e seco, com média de 21 graus. Como é possível observar no climograma ao lado, que a temperatura está representada em vermelho e que nos primeiros meses do ano e nos últimos é possível perceber que a temperatura é mais alta do que em relação aos demais meses. Uma das características climáticas mais marcantes do Pantanal é a sazonalidade da pluviosidade, ou seja, apresenta alta taxa de pluviosidade que acontece sempre numa mesma época do ano. Isso se deve ao fato de que as chuvas não são distribuídas ao longo do ano, e sim concentradas em períodos definidos, sendo a região norte a que apresenta as estações de seca e estações chuvosas bem mais definidas do que nas demais regiões. No verão, o volume de chuvas é muito maior do que no inverno, caracterizando o verão como uma estação chuvosa, conhecida também como período de cheia. Nessa época, a pluviosidade é de aproximadamente 200 milímetros por mês, como é possível observar no gráfico de pluviosidade ao lado, em azul. Já nos períodos de vazante, que é a transição para o inverno, e no inverno, que é a estação seca, apresenta pluviosidade que gira em torno de 25 a 75 milímetros por mês, sendo observado destacado em vermelho no gráfico de precipitação ao lado. Nesta imagem, é possível observar uma lagoa em diferentes épocas do ano. Em A, é uma lagoa em época seca, em B, em época de cheia. No Pantanal, o relevo apresenta baixa declividade. A área pantaneira é cortada por grande quantidade de rios, todos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Paraguai, como é possível observar na imagem ao lado, destacado pela seta branca. O rio Paraguai é o único escoadouro do Pantanal. É rodeado pelo Planalto Brasileiro a leste e mais ao longe pela Cordilheira dos Andes a oeste, que escoam suas águas para o Pantanal nas épocas de cheia ou de degelo. Isso acaba favorecendo a formação de um solo rico em argila, que impede a absorção de água. Durante o período das cheias, há um transporte contínuo de sedimentos contendo grande quantidade de matéria orgânica, contribuindo para o aumento da fertilidade do solo. Parte desses sedimentos é depositado nas margens dos rios, e parte se mantém nos leitos, contribuindo para a redução gradual de sua profundidade. O endemismo raro na região pantaneira é uma característica peculiar. Isso ocorre porque o Pantanal está localizado em uma planície relativamente nova. Além disso, outro fato que contribui para o baixo endemismo é a ausência de barreiras geográficas, o que não favorece o processo de especiação entre a planície e os domínios em seu entorno, Cerrado, Amazônico e Atlântico, e também na região do Chacó.
Na imagem ao lado, há uma representação de duas plantas endêmicas. A região do Pantanal é uma região de convergência de várias fitogeografias, como, por exemplo, a vegetação do Cerrado, que ocupa cerca de 70% do total dos tipos de vegetação presentes no Pantanal. Dentre as espécies de flora do Pantanal, 50% são de ampla distribuição, 30% de cerrado e 20% de outras origens. O predomínio das espécies de cerrado pode ser explicado pela presença do rio Taquari, que é um afluente do rio Paraguai, que percorre cerca de 40% da extensão da planície pantaneira e, durante suas cheias, fertiliza o solo, deixando-o adequado para o desenvolvimento da vegetação. Na imagem ao lado, há uma flor do pequi, que é característico do cerrado. A multiplicidade da vegetação presente em cada sub-região é um reflexo das características locais, sendo diversos fatores, como províncias fitogeográficas vizinhas, regime de inundação, características do solo e as microvariações no relevo, que determinam o tempo de inundação de cada unidade da paisagem, e as diferenças na textura e fertilidade dos solos. Todas essas são variáveis determinantes para a ocupação da vegetação. As imagens mostram um campo inundado, uma paisagem muito comum no Pantanal, e uma flor característica do bioma Chacó, que também está presente no Pantanal. Sendo assim, é possível identificar diversas fitofisionomias, como campos inundáveis, brejos, floresta estacional semidecídua, cerrado, entre outros. Diante da grande variedade, vamos focar nos mais comuns, que são campos inundáveis, capões, formações monodominantes e macrófitas aquáticas. Os campos inundáveis e os capões são vegetações influenciadas pelo regime de cheia. Os campos inundáveis, que são grandes áreas que durante a estação chuvosa ficam submersas e durante a estação seca se mostram como áreas campestres, apresentando uma vegetação rasteira composta principalmente por gramíneas. Os capões são ilhas de vegetação arbustiva arbórea e possuem uma extrema importância para a fauna local, pois quando há um aumento do nível da água, os animais os utilizam como refúgio. Na imagem ao lado, é possível perceber uma região de campo e de capão. No Pantanal, existem também as formações monodominantes. São formações locais, caracterizadas por uma só espécie dominante, que geralmente vai dar o nome à formação. Essas formações são compostas por espécies pioneiras que suportam condições ambientais variadas, como o aumento do nível da água e os solos saturados a certos minerais. Isso explica por que elas dominam os locais. Aqui temos exemplo uma formação muito famosa no Pantanal, que é chamada de Carandazal, uma formação homogênea densa, alagável com dominância da palmeira carandá. Aqui temos uma outra formação, chamada de lixeiral. Ela é savânica, dominada pela lixeira. É uma planta típica do Cerrado. E essas formações vão ocorrer em locais secos do Pantanal. Além das formações vegetais terrícolas, encontramos também no Pantanal uma grande riqueza de macrófitas aquáticas. Aqui temos exemplo, um aguapé florido e uma formação de Vitórias régias, a Victoria amazônica, uma planta que é oriunda da região amazônica que forma essas lagoas de meandros no Pantanal. Há também uma formação monodominante chamada caetesal, que é uma formação de macrófitas, uma macrófita chamada popularmente de caeté, e ela vai ocorrer em áreas de alto grau de inundação. Por apresentar grande variação de habitats e devido à grande produtividade característica de planícies inundáveis, o Pantanal apresenta uma extraordinária concentração e abundância de animais, como por exemplo as aves. No território pantaneiro foram catalogadas cerca de 460 espécies de aves, tornando a área úmida mais rica em aves do mundo. Algumas aves são muito comuns, como os tuiuius, ave símbolo do Pantanal, a arara azul, carcará, entre outros. Além disso, são encontradas as mais variadas espécies de mamíferos. Ocorrem cerca de 120 espécies. Dentre elas, há várias que estão ameaçadas de extinção e que no Pantanal são vistas com certa facilidade, como o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o lobo-guará, entre outros.
A grande abundância de mamíferos pode ser atribuída à grande quantidade de recursos vegetais disponíveis nas imensas extensões de pastagens naturais, que sustentam uma abundância de herbívoros. Há também abundância de répteis, com cerca de 170 espécies, como o jacaré do Pantanal, que é um réptil que predomina nos rios pantaneiros, e destaque para a sucuri amarela, que representa um papel importante na natureza como controle biológico de roedores. Em relação às ações antrópicas, segundo o artigo de Rosseto e Júnior do ano de 2003, o Pantanal foi sendo ocupado por diferentes grupos sociais em centenas de anos. A pecuária, que é a principal atividade econômica da região, é explorada em Mato Grosso desde o ano de 1737 e se desenvolveu sem praticamente alterar a dinâmica da paisagem matriz. As atividades econômicas tradicionais, baseadas na pecuária extensiva e na pesca artesanal, elas estabeleceram uma dinâmica de uso dos recursos naturais que moldaram a paisagem da região e mantiveram um equilíbrio sustentável. Porém, nos últimos 30 anos, houve um crescimento das ações humanas devido ao aumento da população e ao aumento da exploração da região. Segundo o artigo de Alho et al. Do ano de 2019, são listadas algumas ameaças ao bioma Pantanal. Algumas ameaças são de natureza técnico-científica e outras de natureza política, social e administrativa. Temos aqui a alteração de habitats naturais, a alteração de regimes hidrológicos com mudanças no padrão de inundação, o efeito da caça e do tráfico de animais silvestres, mudanças climáticas e o trânsito não regulado nas estradas que cortam o Pantanal. Temos essas aqui que iremos focar mais, que é a conversão da vegetação natural em pasto para o gado e campo agrícola, e o efeito do uso do fogo. Falando um pouco da conversão da vegetação natural em pasto para o gado e para o campo agrícola, segundo o IBGE, a pecuária, que é a principal atividade econômica dessa região, se expandiu na planície entre os anos de 1985 e 2015. Ela cresceu na região centro-oeste, passando de 40 milhões de cabeças de gado para 75 milhões. Até o ano de 2019, o bioma Pantanal perdeu 18% da sua cobertura vegetal. Segundo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, cerca de 40% do desmatamento do estado pode ter ocorrido de forma ilegal. Em relação ao uso do fogo, as queimadas podem ser consideradas modificadores da paisagem, causando danos aos ecossistemas sensíveis ao fogo, interrompendo os processos ecológicos e ocasionando a morte de indivíduos e até a eliminação de espécies. A queima da biomassa é uma importante fonte de emissão de aerossóis, que vão influenciar o clima principalmente em escalas regionais. As queimadas elas são causadas por processos antrópicos e ou naturais. Em relação aos processos antrópicos, o homem utiliza o fogo para atingir várias finalidades, como a expansão das fronteiras de ocupação da sua terra, a conversão da floresta em lavouras e pastagens e a limpeza do terreno. Dados do INPE mostram que 2020 já é o pior ano e contém o pior setembro da história do Pantanal em número de focos de queimadas. De 2019 a 2020, houve um aumento de 202% em focos de queimadas. 33% da área do Pantanal em Mato Grosso foi queimada. Aqui nós temos um gráfico que mostra o comparativo mensal dos valores máximos, médios e mínimos no período de 1998 até 2020. Aqui vemos o ano de 2020, no mês de setembro, se sobressaindo a todos os valores máximos desse período. Aqui são representações dos danos do fogo para todos os seres vivos. E aqui, a diferença da Transpantaneira, que é a estrada que corta o Pantanal, queimada. O ano de 2020 ele foi danoso ao Pantanal, porém existem unidades de conservação, projetos e ONGs que se empenham em preservar esse importantíssimo bioma.
Obrigado pela atenção de todos e até mais!